Programa do Gusta. Oferecimento Grupo Sterce. Qualidade e confiança. Pantera, Instituto que faz história. RP Blindagem. Confiança, segurança e excelência para você e sua família. E BMW Agulhas Negras. O puro prazer de dirigir. Olá, você ligadinho aqui no canal ABC, números 527 da Claro e 609 da Vivo. Tá começando mais um programa do Gusta. Quem vos fala, o apresentador Gusta. É sempre uma honra tê-lo aqui como meu telespectador, minha telespectadora. Vocês sabem que o programa do Gusta é qualidade, dica, eficiência. É o melhor programa aqui da região do ABC. E como não podia ser diferente, hoje um convidado de peso, altura aqui do programa do Gusta. Ele que é executivo da CIMED, tá há mais de 2 anos aí, junto com toda a equipe, junto com o João Adib, Carla da CIMED. Agora, começando com o Toguro, né? Sabor energético. Ele que agora teve o prazer de virar head de marketing. Então, o nosso convidado de hoje está integrado nesse grupo. Ele que conhece um pouquinho só desse ramo. Então, tenho certeza que vai ser um bate-papo super legal. Além do mais, ele dá aula na pós-graduação da SPM, que eu tenho muito carinho com todo o pessoal de lá, o Bruno, que faz a parte de eventos, a Renata, a Fred. Todos eles têm meu coração. Um beijo a todos vocês. Tô com saudade, vamos marcar um café. Vocês sempre são bem-vindos aqui no estúdio. E antes de começar o nosso programa do Gusto, eu tenho uma dica para você aí de casa que tá buscando performance, alto nível e luxo integrado em um só. Você tá precisando de BMW Agulhas Negras, então pega essa dica. Inclusive, hoje eu passei pelos lados da 23 de maio em São Paulo, tava com a minha família lá, aproveitei porque o caminho de casa era para pegar 23 e aí passei em frente à BMW Agulhas Negras. Meu, me deparei com uma infinidade de modelos maravilhosos, M3, M2, X6, M Competition, X5, enfim, aquela vasta área de carros maravilhosos, luxo, performance, nível integrado em um só. Então, você que está buscando tudo isso, na melhor concessionária de todas, BMW Agulhas Negras, então eles estão te esperando e vão te recepcionar da melhor forma. Voltando aqui no nosso programa do Gusta, eu tô ansioso hoje, galera, tô muito ansioso. Eu tive a oportunidade de conhecer o nosso convidado, inclusive na SPM, numa palestra que teve do Toguro lá, então, mais uma vez, muito obrigado ao pessoal que teve uma recepção muito, muito boa comigo. Sempre que eu vou lá, é uma recepção maravilhosa, tive a oportunidade de conhecer várias pessoas lá. E o nosso convidado de hoje, eu conheci lá. Então, sem mais delongas, galera, com vocês e pra vocês, LG, nosso famoso Luiz Gustavo. Vem pra cá, LG. Boa! E aí, Grande. LG, tudo bem? Tudo bem? Hoje é o encontro dos Gustavos. E sabe, dá maior? Eu tava lendo o seu Media Kit, né? Eu sempre peço um Media Kit pro convidado, eu estudo. Meu sobrenome é Lima. Seu sobrenome é Lima. Seu é Lima também? É Lima. Nossa, então tem Gustavo Lima em dose dupla aí, hoje. Hoje promete, hein? Tchererê tchê hoje. Gustavo Lima e você. LG, Muito casa bem. é sua, fica à vontade. Vamos lá, vamos sentar aqui então. Tem aguinha. Tenho certeza que o bate-papo hoje vai ser maravilhoso. Aquele dia na CIMED foi uma loucura, né, cara? Na SPM. Na SPM que a gente se conheceu, né? Galera, teve palestra do Toguro. Aí tava falando com o Brunão lá dos eventos da SPM. Queria muito conhecer o Toguro. E eu queria conhecer o LG também. E o Dieguinho, social media do João. E aí eu falei, Brunão, preciso conhecer eles antes da palestra. Porque depois vai ser uma loucura, né? E foi, né? E foi uma loucura. Loucura total. Meu, acabou a palestra, gente querendo falar com o LG, com o Dieguinho, com o Toguro. Então foi uma loucura. Eu tive a oportunidade de ir antes, recepcionei eles no estacionamento. Tive um bate-papo maravilhoso. E aí convidei o LG para vir pro programa, ele aceitou. Fiquei muito honrado, maravilhado.
Muito obrigado por você ter aceito o convite. Prazer é meu, honra. E você é sempre bem-vindo nos estúdios do canal ABC, aqui no programa do Gusta. Vai ser um bate-papo maravilhoso hoje. Adorei. Adorei te conhecer aquele dia. Obrigado pelo convite, a toda a produção que está aqui, seu pai que acompanha tudo aqui. Então, tenho certeza que esse tempo nosso aqui vai ser um tempo de presença no presente, falando de coisas legais, coisas que inspiram, que edificam e que geram impacto na vida das pessoas também. E hoje vai ter aquele famoso papo de bilhões, né? Não é nem de milhões, é de bilhões. Bilhões. Sabor bilhões. Sabor bilhões. Olha, que frase maravilhosa, hein, galera? É sabor bilhões. Aqui é alto nível, é igual BMW Agulhas Negras, é alto nível. E LG, pra gente começar da melhor forma o nosso bate-papo, estudando um pouco sobre você, falando também com pessoas que te conhecem, com você mesmo, você, antes de virar um executivo, lá atrás, na sua época de adolescência, jovenzinho, aos 14 anos você era camelô. O que moldou a sua mente e o que pensamento que você carrega até hoje para você ser um executivo assim de ponta e estar numa das maiores farmacêuticas, a 5ª maior farmacêutica do Brasil hoje? Realmente, assim, se você pegar a minha trajetória, como você estudou e a gente conversou, provavelmente, se a gente tivesse tendo essa conversa sem as câmeras há alguns anos atrás, a conclusão seria, não vai dar em nada, né? Porque morando num lugar de difícil acesso, periferia, com pouquíssimo repertório, pouquíssima visão de mundo, eu brinco que naquela época o sonho era ou ser jogador de futebol ou cantor de uma banda de pagode, né? Porque era a época do Raça Negra, Exalta Samba, aquela coisa toda. Então eu vim de uma família muito simples, muito humilde, meu pai metalúrgico, minha mãe dona de casa, inclusive essa região que a gente está é uma região com muita indústria, com muitos metalúrgicos, né? É uma profissão que o meu pai exerceu durante toda a vida dele e não tinha muito para onde correr que não fosse trabalhar. E aí o meu primeiro trabalho que minha mãe não deixou eu ter foi ser aquela cobrinha. Já viu falar de cobrinha, não? Cara, você acredita que não? Cobrinha é aquela van, aquela perua que vai passando no bairro e leva você para um terminal, por exemplo, Barra Funda, sabe assim? Naquela época eu cobrava R$1, R$2 e eu queria fazer o abre e fecha a porta. E minha mãe não deixou, ela achou aquilo muito perigoso. Então eu fui trabalhar como camelô, minha avó tinha uma banquinha de camelô no terminal rodoviário da cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo. Eu nasci aqui em São Paulo, mas por conta do meu pai ser metalúrgico, ele foi transferido para Sorocaba. E lá eu comecei a trabalhar com 14 anos como camelô, vindo para 25 de março aqui em São Paulo, comprando bijuteria, comprando brinquedo, comprando brinco, comprando anel, comprando relógio. Tava no comecinho da vida lá empreendedora. Atrás, empreendendo com a coisa que hoje em dia o João fala muito, você citou o João Adib. Olha lá a foto lá, ó. Esse sou eu. olha o portfólio diversificado. Tinha chinelo, bombocado, sonho, e em frente a essa barraquinha minha avó ficava com os produtos de bijuterias, né? Então era anel, brinco, brinquedo, Teletubbies. Você não é dessa época, Gu? Não sou dessa época, mas eu já ouvi falar. A gente teve Teletubbies. Olha lá, minha avó lá com meu irmão foi me visitar nesse dia. Então era muito legal, foi um período assim que certamente marcou a minha vida, moldou quem eu sou hoje, especialmente quando a gente fala de falar com pessoas, lidar com pessoas diferentes e essencialmente fazer vendas, vender, aprender a divulgar o seu produto e vender. Que legal, né? E você, desde muito novo, um empreendedor nato. Hoje em dia você carrega traços de lá atrás, da sua infância, como executivo de uma gigante. Que traços você mais usa e utiliza no seu dia a dia? Sem dúvida. A partir daquele ambiente, que é um ambiente de muita gente passando em frente à sua barraca ali, você conhece gente dos mais variados tipos e lugares, e você exerce uma profissão ali que é de vendedor de algo, aquilo ali te molda, né? Você está com 18 anos agora? Estou com 18. 18, então eu tinha 4 anos a menos, 14. Então imagina que foram muitas relações rápidas e algumas que foram se sustentando com as outras barracas que ficavam em volta, e aquilo vai te moldando. Então, certamente essa relação interpessoal, de conhecer gente, falar com gente, de perder a vergonha. A gente estava conversando aqui antes de começar o programa. Você, em algum momento da vida, você era tímido. Eu era. Você era tímido. E quem olha, assiste você aqui, a sua apresentação, eu te acompanhei aqui fora, a sua apresentação aqui foi excelente. Você não gaguejou em nenhum momento, você fala muito bem, a comunicação flui. Então, você trabalhar como camelô com o público te ajuda a fazer essa comunicação direta, você perder a vergonha, você vender, que é convencer alguém. Então, são ali elementos e princípios que certamente moldam a vida de tanto profissionais quanto executivos e empreendedores, porque todo mundo, em algum momento da vida, vende alguma coisa.
você me convidou para vir para cá, então você vendeu a proposta para eu estar aqui. E assim a gente vende, eu vendo produtos hoje farmacêuticos, né, produtos que dependem de uma receita médica, mas eu também vendo produtos, por exemplo, de higiene e beleza, como Carmed, que é uma marca super conhecida, como Lavitan, que é a principal marca de vitaminas do Brasil. Então, certamente essa visão de vendas, de comunicação, de conectar com as pessoas que estão ali acompanhando, é algo que vem comigo até hoje. E, inclusive, galera, eu tava acompanhando o Instagram do LG hoje, ele postou o Carmed sabor Sprite. Ah, isso aí, tá Eu fico- acompanhando, hein? Claro, eu tô acompanhando em primeira mão. Inclusive, galera, você aí, ó, não pode ficar de fora dessa, não pode perder a oportunidade. Logo mais, em todas as farmácias, Já em todas as farmácias. Carmed sabor Sprite. Eu Sprite. vou falar a verdade, eu já tô com vontade. Já me deu aquela vontadezinha. Inclusive, fazendo uma venda aqui, ó, para quem está acompanhando, o Carmed é uma collab com a Coca-Cola, né, que é dona da marca Sprite, e ele tem justamente esse convite de refresque o seu dia. Então você pode beber uma Sprite e passar um o Carmed. Carmed na boca. Olha, que da hora. E LG, indo para uma linha muito parecida, eu até anotei uma frase que eu li no seu PowerPoint. Você fala muito sobre estratégia, e estratégia sem execução é só um PowerPoint. É. O que você acha que mais falta hoje em dia no jovem empreendedor? Eu vou dar o meu exemplo. Tive aula na faculdade hoje, ela falou, uma professora, que todo mundo tem que vender seu peixe. Todo mundo, seja um executivo, seja um empreendedor, enfim, todas as áreas. O que você acha que mais falta de execução para o jovem hoje em dia trabalhar numa multinacional, numa CIMED, enfim? Porque é muito vazio muitas das vezes o conteúdo, né? É verdade. O que acontece é que em 2026, né, que é muito diferente do que era em 86, 96, 76, ou seja, a gente está falando que as décadas, à medida que o trabalho foi evoluindo ao longo dos anos, também essa visão de atitude, de comportamentos e habilidades também, ela foi mudando do ponto de vista de expectativas e realidade. Particularmente falando, né, como executivo da CIMED, toda a minha trajetória profissional, depois, se você quiser, a gente fala, eu fui aprendendo a desenvolver essa mentalidade mais estratégica, que significa você ter, de um lado, repertório, ter uma visão sistêmica, ter um olhar que conecta os pontos, mas que ele não para no plano, ele não para na ideia, ele não para na idealização, ele precisa descer, precisa uma acontecer. Continuidade, né? Tem Eu que acho que isso ter que falta. essa continuidade que a gente pode chamar de consistência, por exemplo. Então, do ponto de vista de jovens hoje que pensam estrategicamente, o que a gente pode já discutir é importante essa visão toda de estratégia, de conectar os pontos, de ter repertório, mas é muito mais importante você ter a condição de executar, de fazer acontecer, de ir lá e realizar, de entregar, de fato gerar valor e entregar resultados e fazer as coisas acontecerem. Então, acho que a palavra-chave é menos estratégia, mas ela é importante, então não estou dizendo que ela não é, mas é muito mais a execução, fazer acontecer. Que legal. Inclusive, tá aqui no painel aqui atrás do programa do Gusta, uma foto do LG com uma palestra com o João Adib. O que mais te orgulha e você se inspira no João? Porque ele é um empreendedor nato. Eu tive a oportunidade, alguns meses atrás, de conhecer o João e a Carla numa palestra que foi no AMB, se eu não me engano. Fui eu e meu pai. Cara, a Carla vendendo é a melhor vendedora que tem. Tava ela e, enfim, algumas meninas, elas jogaram o Carmed na plateia. Parecia o Silvio Santos, jogando aviãozinho, só que ela jogava o Carmed. Foi uma sensação, assim, que eu fiquei abismado. Ela consegue, de uma simples estratégia, vender milhões e deixar um público, uma plateia inteira com uma vontade imensurável de utilizar e de ter o produto Carmed. Não é que você precisa, é que você sente a necessidade. Tem o desejo. Você tem o desejo. Ela instiga esse desejo. Então, você, mais do que ninguém, pode falar um pouco mais deles. Como é que tá no dia a dia, perto de pessoas tão, assim, vendedoras? É assim, absolutamente incrível. É muita intensidade, é um aprendizado constante. Inclusive, a sua produção aqui foi muito feliz em escolher algumas fotos. Se puder voltar lá, olha que interessante. Essa sua pergunta está relacionada diretamente com a cultura da empresa e como a empresa é. Então, ela vai desde comunicar, como você falou com você numa palestra, até fazer o marketing digital acontecer no feed do Instagram, nos stories, no TikTok e especialmente na comunicação que a gente tem com o mercado de maneira geral, né? Então, se a gente pensar o mercado do Brasil hoje de farmácias, são mais de 90 mil farmácias.
Imagina o desafio que tem combinar a comunicação para 90 mil farmácias. Então, o que você está dizendo e o que eu aprendo todos os dias com eles é essa intensidade de fato, dar a cara, conectar com o brasileiro. Então, é a família Marques, né? João Adib Marques, Carla Felmanas Marques. Então, a família Marques para a família dos brasileiros. Então, quando a gente pensa em remédio, a gente pensa em dor, uma procura a um médico que vai te prescrever alguma coisa, você vai até uma farmácia e compra um remédio. Mas se você, por exemplo, pensa no Carmed que você falou, não tem uma dor relacionada, mas tem um desejo, tem um benefício que é de hidratação, por exemplo, que é de frescor, que é de refrescância. Então, o que a gente pode concluir do que a CIMED está fazendo, né, trazendo um pouco para um viés acadêmico, já que a gente se conheceu na ESPM, é muito essa visão de entender o comportamento do brasileiro, levar a visão da família Marques para a família do brasileiro, e do momento em que uma pessoa nasce, um bebezinho, até a vida de um idoso, de uma idosa, uma senhora, um senhor, um vovô, uma vovó, ele vai ser atendido tanto por um remédio que a CIMED pode ter genérico, quanto por um produto, como por exemplo João e Maria, que é um produto de marca infantil, como por exemplo Carmed, que é um produto de jovens, como por exemplo Lavitan, que é uma vitamina para todas as idades, ou então agora a gente lançou a marca Super, que é uma marca que tem enxaguante bucal, que tem um gel dental e especialmente desodorante. Então veja que a CIMED está crescendo como marca, como indústria, que leva o acesso para o consumidor brasileiro, com o preço que ele é acessível, mas com a qualidade de uma farmacêutica. Isso acontece tanto em remédios quanto em produtos de consumo. E a CIMED, ela tem uma segurança muito grande, gigantesca, quando a gente fala em produtos. E aqui no programa do Gusto a gente também tem segurança, acredita? Temos dicas de segurança. Então você que está à procura de segurança, proteger sua família, você e seus entes queridos, você está atrás de RB Blindagens. Inclusive, toda a minha família tem carros blindados pela RB, é uma eficiência maravilhosa. Então, eu sou prova viva de que o serviço deles é fenomenal. Então, pega essa dica. Enquanto rodava esse VT maravilhoso, eu e o LG a gente tava conversando, ele falou que deu até vontade de comprar um carro blindado lá na RB, né, LG? Fala aí. É isso aí. Dá uma vontade, né? Quero o meu. Então, galera, você não pode ficar de fora dessa, não perca essa oportunidade, entre em contato com a RB Blindagens pelo Instagram, pelo site. Lá no site RB Blindados, eles têm várias opções, todo o estoque, tem desde carros mais em conta até carros mais luxuosos, então tem para todo gosto, para todos os públicos, então você não pode deixar de aproveitar a sua oferta. E as super dicas que a vida dá, né, LG? Fala aí. É isso aí. Eu já aprendi aqui. Passa na BMW, compra uma X6M Competition, depois vai na RB e blinda o carro, vai ficar tudo certo. Galera, ó, eu não tive que falar nada. Quem falou foi o LG. Se o LG falou, tá falado. Eu cravo em cima, eu bato o carimbo. Então, ó, bela dica. Vai na BMW Agulhas Negras, compra uma X6, um SUV grandão, né? Ou uma M3, combina com todo mundo, né? Maravilhosa, carro M3 feio, é maravilhosa. Né? Carro, inclusive, ó, eu falei, né? Eu passei na 23 de maio hoje, só nave. Fica só as naves ali em frente, Fica né? só as naves. E imagina blindar na RB. Segurança lado a lado com você. Igual a CIMED. Proporciona saúde, eu tô proporcionando segurança para você. Então, não perca essa oportunidade e te espero lá, tá bom? LG, continuando. A gente falou muito de papo de bilhões, né? E eu vi alguns cortes no TikTok que o Adib ele tem uma meta de 10 bi. Se eu não me engano, é até 2030. Como é que vocês, como um time empresarial, empreendedor, vão atingir essa marca? Eu tenho certeza, essa marca já foi batida. Certeza, já cravo aqui. Mas como executivo, quais estratégias de execução, que você falou que sem execução é só PowerPoint, você quer estipular para essa galera mais jovem e tanto para os executivos de alto escalão, mais experientes? Como é que vocês têm essa meta de chegar? Excelente ponto, Gu. Acho que o que a gente está vivendo é algo assim, provavelmente vai ficar marcado em todas as vidas envolvidas. São mais de 6 mil funcionários que a CIMED tem.
E é muito intenso, né? Eu vim para a CIMED para viver isso, inclusive. Eu convivo com o João e com a Carla faz mais de 5 anos, mas eu estou na CIMED há 2 anos, como diretor de negócios, que vem para fazer essa nova era. A gente chamou isso que você comentou agora de nova era. Agora há pouco a gente está falando de estratégia. A nossa estratégia da nova era da CIMED é justamente chegar até 2030 com um faturamento de 10 bilhões. Então, no momento em que eu cheguei na empresa, a empresa tinha acabado de faturar 3 bilhões de reais. Agora a gente fechou 2025 com 4. E esse ano, 2026, a gente já quer fazer 5. E esse é o desafio. Está numa crescente, assim, de uma evolução diária. É uma evolução muito grande. É uma empresa que em 2027 vai fazer 50 anos de vida, de idade, uma empresa tão raro, né? Que a gente vê uma competição cada vez maior, empresas morrem, ficam pelo caminho. É um desafio você empreender no Brasil. Então, a CIMED é uma empresa genuinamente brasileira, vai fazer 50 anos. E fazer parte dessa nova era, para mim, está sendo assim, um privilégio enorme. O que a gente pensa de estratégia para essa nova era? Primeiro, naturalmente, é a gente ter produtos com qualidade, como você destacou agora, e com acessibilidade. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é a gente ofertar para os nossos clientes, para os consumidores brasileiros, especialmente no canal Farma, que é onde a CIMED cresceu, onde está o coração da CIMED. São mais de 90 mil farmácias pelo Brasil, entre farmácias independentes, de associativismo e de grandes marcas. E também a gente começou a ter agora alguns produtos no canal alimentar, uma vez que a jornada de compra do consumidor passa por diferentes canais. Um deles é o Farma, que nós estamos lá, e um outro deles também importante, que é o canal alimentar, como os mercadinhos, mercados, supermercados. Então, canal é importante. Terceiro elemento para a gente são as supermarcas e o nosso genérico, né? A marca de medicamento genérico no Brasil, da CIMED, é 3 vezes consecutiva top of mind. O que isso significa? Que são as marcas mais lembradas pelo consumidor. Então, a gente continua sustentando o nosso canal de vendas, tanto em farmácia especialmente, com genéricos, mas ampliando com o que a gente chama das supermarcas. Então, a gente comentou algumas. Carmed é uma supermarca para a gente, Lavitan, João e Maria. A gente colocou, tem muita gente falando já de Super, que é uma marca muito recente, que acabou de nascer, mas o Toguro, por exemplo, está falando bastante dessa marca. A gente tem Show, que é uma marca muito importante também de repelente para passar na pele, tanto para bebês, crianças quanto adultos. Enfim, a gente está cada vez mais criando uma empresa que ela tem a qualidade farmacêutica em produtos, medicamentos, como genéricos, mas também a qualidade farmacêutica em produtos de consumo. E LG, uma dúvida agora crucial para mim, e eu acredito que para o público de casa também. Eu entrei na vida acadêmica algumas semanas atrás, estou fazendo publicidade e propaganda, tive o prazer de comentar isso com você. Em uma das aulas, inclusive hoje, a professora citou os famosos ganchos, seja numa propaganda, seja numa reportagem, ganchos jornalísticos, da publicidade, da propaganda. Qual você acha que é o maior gancho que a CIMED teve no ramo farmacêutico, que é um ramo muito amplo? Existem diversas farmácias, diversas gigantes que estão no mercado farmacêutico, há mais tempo que a CIMED, inclusive, mas não tem a notoriedade que a CIMED tem. É verdade. Em um tempo maior, né? O que você acha que foi o maior gancho que a CIMED teve e aproveitou nesses últimos anos, que teve um hype, assim, enorme? Principalmente com o Toguro agora nas últimas semanas, nos últimos meses, podemos dizer assim. Ele conseguiu abordar um tema sério, porque higiene pessoal é um tema muito pouco falado, vamos dizer assim, no Brasil. Às vezes é tão comum um creme dental, um desodorante, mas milhões de pessoas não têm acesso. E ele conseguiu trazer uma leveza e uma naturalidade para um tema muito importante. Então, queria que você me respondesse esse gancho que a CIMED proporcionou. Bom. Excelente ponto, Gu. Você começou um curso agora, tem um dia. Exatamente. Que você está no curso. Qual é o nome do seu curso? Publicidade e propaganda. Publicidade e propaganda. Qual que é, provavelmente, um dos pilares da publicidade e propaganda? História. Na minha opinião, então é uma opinião absolutamente pessoal, o que a CIMED soube fazer nos últimos anos, eu nem estava na CIMED ainda quando isso já estava acontecendo, você citou o Toguro, né? O Toguro faz parte desse grande movimento de comunicar com os nossos consumidores nos mais diferentes canais e níveis. A gente teve um profissional muito envolvido nessa história, que foi o Eric Shibata, que é o nosso Aster Designer brasileiro, um designer que ele trouxe o amarelo para a CIMED, o amarelo da seleção brasileira, o amarelo de energia, de alegria, que abraça muito, e isso se conecta com toda uma narrativa que vem nos últimos anos de realmente
uma empresa que não é a número 1, como você citou, né? A gente está trabalhando para ser, um dia, o maior do Brasil. E será, eu tenho certeza. Espero que sim. A gente está trabalhando para isso todos os dias. Então, eu acredito que essa narrativa de dar a cara, João e Carla, essa narrativa de uma empresa que tem família para a família do brasileiro, essa narrativa de patrocinar a seleção brasileira de futebol masculino e feminino, patrocinar o Palmeiras, patrocinar o Náutico, a gente patrocinou a Portuguesa agora nas finais do Campeonato Paulista, enfim, patrocinar vários clubes, essa identificação com o esporte, com atletas olímpicos, uma narrativa de produto, a narrativa de Carmed, a narrativa de Lavitan em programas de televisão. Agora com o Toguro, são as narrativas que ele coloca com aquilo que é original dele, com aquilo que é autêntico dele, mas falando de desodorante, que você citou. Então, é uma junção de fatores, de elementos que levam a gente a se conectar com o consumidor, a se conectar com os nossos clientes, a se conectar com a audiência. E uma vez que as pessoas entendem, se conectam, começam a acompanhar, aí a gente pode falar de gerar o desejo, e uma vez que você gera o desejo, você leva até a pessoa para comprar. Então eu levo gente para a farmácia, gente para os mercados. Uma vez que essa pessoa está lá, ela vê a nossa marca, ela vai lembrar, vai se conectar, ela tem o desejo, ela vai comprar, o produto tendo qualidade, sendo acessível, ela vai certamente ter benefícios daquele produto e ela vai recomprar. Então é um ciclo perfeito de vendas, de gerar o desejo, resolver um problema para alguém, a pessoa compra e recompra e esse ciclo acontece sucessivamente. E falando muito um pouco de marketing, né? Toguro, como você é head da CIMED, uma gigante farmacêutica, tô te esperando aqui. Tô conversando com a equipe do Toguro também, fiz amizade lá na SPM com o Arthurzinho. O Arthurzinho, Dan, sim. É um pessoal assim fenomenal. Toguro, tô te esperando aqui, você é o próximo head de comunicação da CIMED, de mídia, né? Então, tô te esperando, vai ser um bate-papo bem legal. E você deu uma dica de higiene dental também, né? Com o creme dental Nós super. temos o nosso gel dental super. Eu tenho uma dica agora para você usar o gel depois. Primeiro você tem que comer. É verdade. E você gosta de comer? Eu adoro comer, coisa boa. Você aí que tá procurando o melhor restaurante aqui do ABC, mais precisamente em Santo André, você tá buscando, né, e visando o Bardalino, galera. Ó, já fui lá, tem pratos excelentes, tábua de carne. Ó, eu vou deixar esse VT aí porque vocês já vão ficar com água na boca, então rodou. Ó, eu e o LG, a gente já tava falando aqui que deu até uma fome, né? Fome. A gravação tá legal, tudo, mas ó, tamo com fome já. Então, você aí não pode ficar de fora dessa. Grupo Sterce, eles têm diversos restaurantes, Quintal del Carmen, Parrilla del Carmen, Bardalino, que a gente acabou de falar. Tá buscando carne também, cortes nobres, aquele corte maravilhoso, aquela carninha mal passada? Empório Jardim. Aqui em Santo André, mais precisamente na Rua das Figueiras. Então você tem que aproveitar todas essas oportunidades, tá bom? Igual o LG aproveita as oportunidades junto com a CIMED para cada vez mais ter uma estratégia diferenciada, você precisa aproveitar aqui, ó, Bardalino. Então, e outra dica, depois que você vai comer no Bardalino, passa numa farmácia. Já compra o creme dental super. E também já compra o desodorante, porque... Enxaguante bucal. Enxaguante bucal. Você precisa, galera, ficar cheiroso, dente escovado, hálito bom, porque, ó, ninguém merece, né? Ficar fedido e com o dente sujo. E vamos fazer mais uma conexão? Agora. Você tá estudando publicidade e propaganda. A gente já falou aqui de comprar um carro na BMW. Agulhas Negras. A gente falou de blindar o carro. RB. Blindou na RB? Você vai comemorar onde? Você vai no Bardalino. Bardalino. Aí, ó, olha aqui. Conecta a história, vai conectando. Eu vou dar só um spoiler. Temos mais uma dica, mas eu vou deixar pro final. Daqui a pouco, então. Porque você precisa... Isso é gancho, hein? Isso é gancho. Ó, fica aí até o final que vai ter mais um pedaço dessa narrativa sendo criada ao vivo aqui na gravação. Essa narrativa não acabou. Inclusive, eu achei muito legal esse tópico de gancho. A professora estava falando, a gente estava falando hoje na aula de comunicação social sobre a polilaminina, que é a nova vacina que tem aí para deficientes paraplégicos e tetraplégicos que tiveram uma perda do axônio, né? Que leva diretamente as informações para o resto do corpo, do cérebro para o resto do corpo. E aí essa polilaminina
ela está contribuindo para reestruturar a pessoa e ter os novos movimentos, né? Voltar realmente aos movimentos. E gancho, cara, eu vi uma entrevista do Fantástico falando sobre a polilaminina. Meu, eles ligam tópicos e pontos que você olha, você fica assim, caramba, eu nunca imaginei que uma caneca poderia ligar um ponto a uma vacina, a um remédio. É uma coisa assim muito louca, muito louca, muito louca. E indo para a mesma linha, estratégia e execução. Que execução agora é a minha palavra da semana. Lidando com um ramo bilionário, com pessoas de um nível e um poder aquisitivo muito bom, o que você mais repara nesse público que eles conseguem sair da caixinha, ter aquele tiro por fora? Porque eles têm que ter uma visão, um crescimento e uma estratégia totalmente diferente. Perfeito. Gu, pensa o seguinte, que toda e qualquer pessoa, inclusive você que está assistindo a gente agora, se você tem uma farmácia, se você tem uma padaria, se você é um empreendedor, um microempreendedor, você é um cabeleireiro, ou você tem uma indústria que fatura 100 milhões, 500 milhões, 1 bilhão, a dica sempre é a seguinte: qual é o problema que você resolve? Se você não tem claro o problema que você resolve, você pode ter ideias maravilhosas, os seus produtos podem ser, na sua opinião, sensacionais, mas não vai gerar valor para alguém, não vai impactar ninguém. Então, acho que essa é a grande regra de ouro, assim, a grande dica de ouro. Tenha muito claro, pensa, reflita, converse com as pessoas, troque ideias, para deixar muito claro, escreva qual é o problema que você resolve. Porque uma vez você tendo isso claro, você vai conseguir transpor as ideias, transpor os pensamentos para pensar em produtos e serviços, e vídeos, e ideias, e stories que vão gerar valor para alguém a partir desta reflexão, desta definição. E LG, você está numa das maiores faculdades do Brasil, né? SPM. Inclusive dando aula na pós. Conversando com a Renata, vocês lidam muito com jovens, né? Jovem para lá, jovem para cá o dia inteiro. E um tema muito atual ligado ao jovem é a IA. Que ela tá igual o Toguro, né? Num hype assim, uma crescente absurda. O que você acha que o pessoal tá usando a IA de maneira errada? Porque a IA, inclusive na faculdade falamos sobre isso hoje, ela tem que ser uma ajuda, uma extensão, né? Por exemplo, tem a pauta do programa, tá tudo organizado aqui no iPad, mas você pede, faça tal coisa. Ele vai dar, só que a gente vai ter aquele olhar humano crítico. A gente vai falar, putz, foi algo meio genérico, né? Vamos arrumar agora, vamos fazer um portfólio, uma pauta, um GC bem legal. Só que muitas vezes as pessoas, o jovem principalmente, ChatGPT, faça tal coisa. Olha, tá bom, show, obrigado chat. Eu acho que o jovem, ele tá tratando, não só o jovem também, é uma pessoa mais experiente, está tratando a IA, a inteligência artificial, como um ser humano, uma pessoa da família. E na minha visão, não é uma visão do meu público, talvez, de outras pessoas, é uma visão pessoal. Eu acho que estão errando nesse tópico. O que você acha que a IA, eles estão errando em utilizar e o que você faria para aprimorar e ela ajudar cada vez mais o pessoal? Vamos pensar o seguinte, hoje eu dou aula, você me conheceu na SPM, na pós-graduação no MBA da SPM. Eu dou aula também no MBA da FGV, da Fundação Getúlio Vargas. Então, vou dividir em dois. Tem o grupo de quem tem 30 anos ou mais, 30, 40, 50, 60, e tem o grupo de quem tem 30 anos ou menos. Fazendo uma pós-graduação, provavelmente vai ter ali seus 24, 25, 28, até uns 30. O grupo de 30 a mais, vou pegar aqui 40 anos, 50 anos, está conhecendo a IA, está desbravando a IA num nível, eu diria, mais reativo. Ou seja, eu tenho uma demanda, eu quero, por exemplo, traduzir um texto, eu quero, por exemplo, discutir alguma coisa. A gente vê, por exemplo, tanto no Brasil quanto no mundo, um uso muito grande da inteligência artificial para fazer terapia, ou seja, as pessoas estão conversando com a IA, isso está acontecendo. E quando eu olho para os jovens, eu vejo isso também acontecendo, mas numa escala um pouco menor, e o que está realmente maior, em maior intensidade, é essa terceirização do pensamento, que tem a ver com o que você trouxe. Então, eu como professor, por exemplo, trago um conteúdo, faço a discussão, para ensinar os alunos a pensarem. Eu sempre comento com os meus alunos, não decorem nada. Vamos pegar aqui o pensamento, a lógica do que está acontecendo para a gente aprender juntos.
e depois sempre ter uma atividade prática para você, de fato, aprender, que é quando você coloca a mão na massa, executa. O que eu vejo nos jovens é que entre a gente ter o conteúdo, discutir, e eu passo a atividade para executar, na atividade ele pega o que a gente fez, sobe na IA, coloca o exercício para a IA já fazer. Então, assim, de um lado, é produtivo? É, porque você tem alguém fazendo por você. Por outro lado, você está, entre algumas aspas, emburrecendo. Você está terceirizando o seu pensamento, terceirizando o seu cérebro de um jeito em que você perde. Agora, você pode fazer isso de um jeito que você ganha, que é, você tem demandas e você pode usar a inteligência artificial para você ser mais produtivo, mais eficiente, para você acessar uma camada de dados que você não tem ainda. Então, tudo isso vai ser muito benéfico e já é benéfico. Só que toma cuidado, a dica que eu daria então para os jovens é toma cuidado para você não terceirizar todo o seu cérebro, o seu pensamento e você perder a cognição, você perder o senso crítico, você perder a conexão dos pontos, a visão sistêmica. Agora, o outro lado dessa história, para fechar esse pensamento, é absolutamente transformacional o que está acontecendo no mundo com a inteligência artificial. O mundo nunca mais vai ser o mesmo. A gente vai encontrar e se deparar com inteligência artificial ao entrar no supermercado, em uma padaria, em uma farmácia, em um estúdio de gravação como esse, assistir a televisão, usar as redes sociais. A inteligência artificial, ela ganhou a massa, ela tornou-se, entre aspas, público há pouco tempo. O ChatGPT nasceu em novembro de 2022, ele é muito recente, mas a inteligência artificial está sendo estudada há décadas. Então, o que a gente vai ver em 2027, 2037, os nossos filhos, os nossos netos verão, certamente vai ser um mundo onde os robôs, a inteligência artificial, vai produzir muito, vai fazer muito, mas que jamais nós perderemos a essência humana de criar, de pensar e de fazer. E antes da nossa dica, LG, agora eu vou ter que vestir a camisa. Igual o Eric Shibata fala, o Dieguinho fala, você também, de vestir a camisa na CIMED. Vou vestir a minha camisa universitária agora, que você falou de SPM, GV, faculdades maravilhosas, mas eu acho que você tá tendo que dar aula em outro lugar. Por quê? FAAP, Fundação Armando Álvares Penteado. Que fica em Genópolis, adoro o bairro de Genópolis. Meu, tô pegando um trânsito, viu, rapaz? É. Pra ir até lá. Mas, ó, você precisa lá, qualquer dia vamos lá conhecer. Estúdio de rádio e TV, gravação. Fui no Switcher hoje. O João Silva, filho do Faustão, grava lá, inclusive. Ele tem um estúdio. É um pessoal que trabalha para ele lá. Maravilhosa. Então, fica o meu convite de conhecer a FAAP, que é extraordinária. E tinha outra dica, não tinha? Tinha outra. Agora, chegou a hora. Chegou a hora? Se você já comprou sua BMW na Agulhas Negras, já blindou na RB, já foi comemorar com a sua família, tomar um chopp, comer uma costelinha lá no Bardalino, onde você vai guardar o carro? Você vai guardar no seu apartamento novo, né? Tem que guardar o carro. Pantera Imóveis, galera. Aê. Pantera Imóveis. Se você está em busca de comprar, vender ou alugar um imóvel, você está precisando da imobiliária mais tradicional aqui do Grande ABC, Pantera Imóveis. Então, pega essa dica. Pantera Imóveis, instinto que faz história. Maravilha, maravilha, maravilha. A Pantera Imóveis é tradicional aqui, todo mundo conhece. Se você é da região do ABC, tenho certeza que você já ouviu falar da Pantera Imóveis, já fechou algum negócio com ele, já teve alguma procura de um imóvel, de um apartamento, de comprar, vender, alugar lá com o time da Pantera. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, ficaram com vontade de saber mais da Pantera, acessem o Instagram deles, Pantera Imóveis, ou acessem o meu, @OGustavoLima, que aí eu vou tirar todas as dúvidas que vocês tiveram ou têm, pra gente ficar show de bola, né, LG? Adorei. Inclusive, esse nome é forte, né? Pantera. É muito forte. Inclusive, Gostei. quando eu fui gravar alguns takes lá na Pantera, eu conheci a Terinha. É uma mascote de pelúcia, que aí ficou lá. Eu abracei ela, mesmo? tomei um cafezinho com ela. Foi show de bola, Que foi legal. maravilha. LG, papo bom acaba rápido, né? Já? Infelizmente, a gente tá se encaminhando Gente, pro final. passou muito rápido, hein, Gu? Mas eu vou fazer uma novidade aqui pro público de casa também. Eu tava conversando com o meu diretor hoje, o Dieguinho. Dioguinho. É tanto nome, né? Dieguinho da CIMED. Dieguinho da CIMED, Diogo do programa do Gusto. Então, tava falando com o Diogão hoje. Ele deu uma ideia de alguns quadros, né? E a gente já tava estudando alguns quadros. Então, hoje a gente vai ter a Rapidinha do Gusto. Rapidinho do Gusta? Rapidinha do Gusto. O que vai ser isso? Vou te falar uma palavra, vai ser um bate-bola bem rápido. Você vai falar a primeira palavra que vir na sua cabeça. Então eu vou falar algumas palavras e você vai falar tal.
Caramba, rápido assim? Rápido assim, Papum. porque executivo bom é igual você, cara. É rápido, é rápido. Então vamos começar. Gostaria de saber CIMED pra você. Se mede? CIMED. Propósito. Propósito. Palavra forte, é igual Pantera Imóveis. Propósito. João Adib. João Adib, inspiração. ISPM. ESPM, impacto. Profissão. Profissão, realização. Executivo. Executivo, responsabilidade. E agora, empresa de bilhões. Empresa de bilhões, De bilhões. um sonho. Um sonho que vai se tornar realidade, já é. E até 2030, galera, ó. 10. Uma mão cheia e a outra mão cheia. São 10 bilhões. Não são 9, não são 8, não são 7, são 10. Olha que número É isso, maravilhoso, 10. né? 10. Eu encho a boca até pra Então, falar isso daí. Outra dica, vai tirar uma foto a partir de agora, lembrou do Gu 1, Gu 2, o Gusta e o Gu? Aí, ó. É assim, ó, coloca assim, ó, 10. É 10. É igual Vai tirar aqui, uma ó. foto, tira É a foto igual assim, esse ó. time aqui, é nota 10. Inclusive, isso. eu vou pedir pro pessoal aí da produção colocar o Instagram do LG na tela. Ganhar alguns seguidores também, né, LG? Ah, é sempre bom. Porque meu público, eu tava até falando com o Diogão outro dia, a gente consegue atingir tanto jovem, sei lá, de 15, vamos pegar aqui, até 24, e de 30 até 50. Porque se eu trago uma pessoa, sei lá, vamos supor que eu vou trazer o Toguro, eu vou atingir um público mais jovem, né? Uhum, Porque muitas vezes uma pessoa mais experiente não conhece, uhum. porque não tá muito na rotina É da verdade. internet, enfim. Vou trazer agora o executivo LG. Eu vou pegar uma gama mais empresarial. Então eu tô tentando e tô estudando para cada vez mais atingir um público ser igual a CIMED, a número 1, rumo ao topo, É rumo ao isso. pódio. Então faz o seguinte, sugere o Instagram, LG Luiz Gustavo, LG Luiz Gustavo, LG Luiz com S, Gustavo, você conhece bem. Mas já que você quer pegar esse público, vamos pro LinkedIn então. LinkedIn, Lá por no favor, LinkedIn, galera, Luiz por favor, Gustavo produção, Lima. coloca na tela o LinkedIn do LG, qual que é, repetindo? Luiz Gustavo Lima, Luiz com S. Aí, ó, Luiz Gustavo Lima. Ó, pra ficar fácil pra vocês, Gustavo, nome do apresentador, o Gusta. Lima, meu sobrenome. O meu também. Aí, ó, LG, Luiz Gustavo Lima. Galera, Ó, não tem como Não ficar tem mais como, fácil, não não tem tem. como. É só vocês quererem, baixa o LinkedIn, baixa o Instagram se vocês não tiverem, acessa, já segue ele que é conteúdo diário. Inclusive, ó, dei a dica do Carmed de Sprite, porque eu vi no Insta dele. Então, é conteúdo atrás de conteúdo. Pra gente finalizar agora de fato, deixa uma mensagem pro público de casa, tanto pro público empreendedor, empresarial, pro jovem que tá querendo seguir uma carreira, quem sabe igual a minha, da publicidade, da propaganda, do jornalismo, enfim, qualquer outra carreira, para eles terem um porto seguro e um coração aquecido aí muito bom. nessa vida adulta. Ó, primeiro, vou dar minha mensagem aqui, mas antes eu quero te agradecer pelo convite. Adorei, você é muito talentoso. Foi uma delícia gravar aqui. Que honra, muito obrigado a você. Não, de verdade, de coração, parabéns para a produção, para o seu pai que acompanha tudo. É um começo de uma grande trajetória, eu tenho certeza que você vai brilhar muito, tá? Amém, se Deus Então, muito quiser. obrigado. Mensagem, assim, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu trago comigo, é uma construção ao longo do tempo. Em primeiro lugar é colocar Deus acima de tudo, então Deus em primeiro lugar. Depois, honrar pai e mãe, ser esse filho que você é. Então, eu procuro ser também, gostaria que as pessoas considerassem isso, né? Honrar pai e mãe, além de ser bíblico, enobrece, é aquilo que torna a gente, homens e mulheres, cada vez mais éticos e que cuidam uns dos outros. E certamente você, profissionalmente, pensar em resolver problemas para as pessoas, em gerar valor, impactar a vida das pessoas, ter intencionalidade naquilo que você faz e quando você executa, tenha consistência, seja de fato alguém que você pode contar com, certamente trabalhando, se dedicando e colocando Deus em primeiro lugar, as coisas vão acontecer naturalmente. Não tem como encerrar um programa de forma melhor do que as palavras do LG. LG, fenomenal. Fico até sem palavras para descrever tamanha felicidade e honra que eu tive hoje em receber aqui você no estúdio. Recebi pessoas maravilhosas já. Gravei com o Sebastian, ídolo da publicidade brasileira. Ficou 2 décadas aí, junto de uma empresa fenomenal. Derico, ex-saxofonista do Jô. Adriana Ribeiro, do ex-grupo Adriana e a Rapaziada. Enfim, pessoas maravilhosas. E hoje, espero que vocês todos tenham gostado desse papo empreendedor, papo de marketing, papo de executivo. Vendas. Com o LG, de vendas. É sempre uma honra tê-los aqui no canal ABC conosco.
Muito obrigado, meu telespectador, minha telespectadora. Agora você vai continuar na programação do canal ABC e toda terça, lembrando, estamos com episódio inédito, 9h30 da noite, reprise às quintas, às 8 horas e aos domingos em 2 horários. Depois do almoço, você come lá no Quintal Del Carmen, Bardalino, Parrilla Del Carmen, escova o dente com a sua pasta super e depois, a 1 hora, você assiste meu programa. E às 8, depois de uma jantinha ou no meio da janta, liga a TV. Ao invés de assistir outras programações meio monótonas, né, LG? Fala aí. Não vou agregar tanto. Não vou agregar tanto, que não vai ter conteúdo. Então assista o programa do Gusta, que aqui é qualidade de conteúdo diário, tá bom? Espero vocês aqui no programa do Gusta, é sempre um prazer. Me sigam nas redes sociais, @ogustavo_lima, com 2 As no final. Segue o LG e tô te esperando na próxima, tá bom? Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, hein? 10.